sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você estiver com sono, Daniel pode dormir. Aí que o travesseiro teve em cima do leão durante aquela noite. Foi sua glória e o seu. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro feito em cima do leão durante aquela noite. Foi sua glória e o seu. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. É o nome do Senhor. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Glória a Deus, amém, meus irmãos em Cristo Jesus. Vou chamar o Paulo para ministrar a oferta. Amém, glória a Deus. E a Gabi louvou o Senhor. Pai do Senhor para a igreja, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias 3:10. Um texto bem conhecido, amém? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolhides. Amém? Bom, um texto muito conhecido, amém? Da parte do Senhor. E aqui vai nos dizer: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento, nós sabemos que é aquilo que a obra precisa, aquilo que a obra necessita. E como uma pessoa que ela quer algo do Senhor, que ela almeja ter algo do Senhor, se ela não dizima e se ela não oferta. Não tem como uma pessoa ela conseguir algo sem que ela pode ofertar, sem que ela pode dizimar. Muitas das vezes tem pessoas que elas não conseguem algo porque elas não são dizimistas, elas não ofertam na casa do Senhor. E por isso tem muitas pessoas que elas saem da casa do Senhor por causa daquilo que elas não conseguiram. Aí fala que Deus é ruim, fala que Deus não quis dar para ela, fala que Deus não chegou o momento, mas por muitas das vezes aquela pessoa ela não dizimava, ela não ofertava. Então por muitas das vezes Deus ele não fazia. E aqui a palavra de Deus vai nos dizer que não tem como essa pessoa fazer uma prova do Senhor. Como uma pessoa que não dizima, que não oferta, pode provar o Senhor? Ele fala claramente: aqueles que dizimam e aqueles que ofertam, esses daqui podem fazer prova de mim. Vocês podem fazer prova do Senhor. E que nessa noite a gente venha ofertar com alegria, não com necessidade ou por tristeza, não. Mas que nós vamos dar
a nossa oferta total. Tudo aquilo que nós tem. Eu pego um exemplo do Kaique, né? Que ele fala que se a gente tem uma nota de R$ 50, uma de 10 e uma de 2, a gente vai dar de 2. E é algo que aconteceu comigo, que eu estava em um dia aqui e tinha R$ 100 na minha carteira. Eu tinha dado para minha namorada R$ 5. Aí chegou na hora da oferta, eu falei assim, cadê aqueles R$ 5 que estava com você? Aí ela falou, eu dei para minha mãe. Só que aí eu lembrei na hora daquilo que eu prego, eu tenho que viver. Só que aí eu lembrei na hora, não, eu não vou dar R$ 5. Eu tinha R$ 100, aí eu falei, não, vou dar R$ 50. Tem gente que olha assim, né? Ah, não vou dar R$ 50, não, tá louca? Vou dar R$ 50, nada, vou fazer muita coisa com esses R$ 50. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou dar R$ 50 para o Senhor. Ele abriu a porta e nós temos que ser fiel àquilo que Deus Ele nos deu. Amém? Então que você seja fiel. Que você não venha olhar para a sua oferta. Tem muitas vezes que tem pessoas que ela oferta, ela amassa o dinheiro, né? Mas não porque ela está dando tipo forçado. Tem muitas pessoas que ela pensa desse jeito, mas não. Talvez quando o pastor pega o dinheiro, tá todo amassado. Mas não, aquela pessoa, ela deu mesmo de coração. Amém? Que nós vamos dar de coração nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, as palmas, louvo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus.
aqui sobre dízimos e as ofertas, e ele falou algo interessante, que aquilo que a gente prega, a gente tem que viver. Não só aquilo que a gente prega, mas também aquilo que a gente louva. Será que nós queremos tanto essa presença, ao ponto de perder amigos, ao ponto de perder dinheiro, ao ponto de perder tudo, mas menos a presença? Então que nós possamos nessa noite ficar com esse louvor, que eu perca tudo, Jesus, tudo, mas menos a tua presença. Hoje alguns podem não dar valor para isso. Mas isso me faltou, mas eu perdi isso. Mas será que pelo fato de você ter perdido isso, será que Deus ele não te deu outra coisa? Será que Deus ele não te deu algo maior do que aquilo que você perdeu? Glória a Deus, aleluia. Deus, mas está me doendo. Mas será que Ele não tem algo melhor para ti? Então que nós possamos ficar somente com a presença. Que nós possamos desejar mais e mais essa presença. Que nós possamos pedir. E o principal, que nós não venhamos perder essa presença. E assim agradeço a oportunidade. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Se coloque sobre os pés. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Hoje era para a pastora ministrar e eu iria ministrar na sexta. De novo, mas ela trocou. A pastora fugiu, né? A pastora de vocês é terrível. Amém? Então, vamos estar ministrando a palavra do Senhor, que está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Vai ser uma leitura extensa, tá bom? Então se prepara que hoje você vai ler. Se você não leu em casa a Bíblia, você vai ler aqui. Glória a Deus. Amém? Nós vamos fazer uma leitura extensa. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Quem achou o texto bíblico, diga amém. Amém. Diz assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão a força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, o teu inimigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás
Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais nos permitiste que passasse Israel, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerá contra eles, que sobe para a ladeira de Zizi, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, estais em pés e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assustei, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, glória a Deus, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, Judá, ó vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, estareis seguro, credes nos seus profetas e prosperarei. Amém? Glória a Deus. Somente até aí, aleluias. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fale e não te cales, Pai querido, a palavra é tua. Fala conosco, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor, Pai querido, tem ministrado ao nosso coração. Pai querido, tu és o poderoso Deus de Israel. Tu és, Senhor meu Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nesse propósito, Pai querido, nós cremos no poder do teu Espírito, nós cremos nas promessas do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fale e não te cales, a palavra é tua e não nossa, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus pode se assentar, glorificando ao nome do Cordeiro de Deus. Meus irmãos, glória a Deus. Quando nós começamos esse propósito de 12 dias, que Deus colocou ao meu coração esse tema, e eu vi algumas pessoas, muitos profetas de Deus, e alguns pastores, e até colocando que seria este ano um ano de exaltação, um ano que Deus ia fazer grandes coisas, e eu creio nisso. Só que quando Deus colocou esse propósito, esse tema, pastor Lucilano até brincou, né? Disse: é doido de pôr um tema desse, mas não é. É porque Deus falou ao meu coração: esse ano é um ano de humilhação, é um ano da igreja se humilhar diante de Deus. Se a igreja quiser ver grandes coisas do Senhor, é um ano de nós se prostrarmos diante de Deus. Oh glória, porque o nosso Deus, Ele está disposto a derramar um avivamento.
Deus, Ele está disposto, Ele não tem prazer na morte do ímpio, irmão. Deus, Ele quer salvar todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque, irmãos, nós vivemos um ano de 2020 que foi um ano de crise, porque era um ano a qual os anos que antecederam foi um ano de, como se diz, de pessoas adorando a Deus somente na estética, somente na aparência, somente as pessoas praticando, tinham uma aparência de crente, mas na verdade, irmãos, não estava vivendo aquilo que ordena a palavra de Deus. Nós víamos pessoas chorando no culto, nós víamos pessoas se emocionando no culto, mas não mudava a sua conduta, porque o que Deus quer é que nós mudamos a nossa conduta. Esses dias eu publiquei uma coisa no Facebook e um camarada veio discutir, debater comigo, porque um amigo meu ímpio, ele colocou assim: se nós amássemos a Deus, não iria existir religião. Eu achei tremendo isso. Falei, é verdade, porque a religião é que acaba com a igreja, e a briga de Cristo foi sempre com a religião. Jesus sempre veio quebrar a religião, irmão. E aí ele falou, então, mas e a prática do pecado? Quando a gente se converte, nós temos que mudar. Por exemplo, eu bebia e parei de beber. Eu fumava e parei de fumar. Eu falei, meu filho, se Deus te converteu só para isso, então quer dizer que tem gente no mundo que não fuma e é melhor que muito crente dentro da igreja. Tem gente que não bebe e é melhor que muito crente dentro da igreja. Eu falei, Jesus não nos salvou somente para isso, para mim parar de beber, para mim parar de fumar, para mim parar de usar droga. Tem gente que no mundo não usa droga, irmão. Mas o que Deus quer é que nós não rasgamos veste, Ele quer que nós rasgamos o coração. Porque essa é a diferença. Quando Davi peca, ele disse: cria em mim um coração contrito e quebrantado. Davi, ele disse: se fosse sacrifício, eu daria, mas eu sei que o Senhor não tem prazer em sacrifício. O Senhor tem prazer em um coração contrito e quebrantado. Porque tem muita gente que faz sacrifício, mas não tem coração quebrantado diante de Deus. Aí eu usei para ele até Nicodemos, e eu disse: olha, Nicodemos, fariseu, não bebia, não usava droga, não dava mau testemunho, ia para a sinagoga, jejuava 2 vezes por semana, lia a Torá e conhecia Jesus. Mas Jesus olhou para Nicodemos e disse: para entrar no reino do céu é necessário vos nascer de novo, meu filho. É necessário vos nascer da água e do Espírito. Então Deus nesta noite quer nos convidar, oh glória, porque nós estamos vivendo num momento difícil, num momento de luta, mas o que Deus quer é que nós rasgamos não a veste, mas que nós rasgamos o coração diante da presença do Todo-Poderoso. Ai, meu Deus da glória, Abacébia, aleluia. E o texto que nós lemos vai falar de um grande rei, um rei que participou de uma grande reforma, Josafá. A Bíblia vai nos informar que os inimigos, como nós lemos aqui nos textos, os inimigos de Josafá, ele temia Deus, ele temia o Senhor, e ele participou de uma reforma. E todas as vezes que nós vamos passar para uma reforma, todas as vezes que nós vamos fazer algo que agrada a Deus, irmãos, o inimigo vai tentar se levantar. O inimigo vai querer se levantar contra as nossas vidas. E aí a Bíblia vai dizer que, e sucedeu que depois disso, olha, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a pelejar contra Josafá, contra o povo de Judá, contra o povo de Israel, o povo de Jerusalém, contra a nação eleita de Deus. Esses inimigos veio pelejar contra Judá.
Judá era 3 nações contra uma só. Era multidões de pessoas contra somente uma nação de Judá. Então a Bíblia vai dizer que esses inimigos estão vindo para a peleja, estão tentando entrar no território e para pelejar contra o povo de Judá e Josafá. E aí a Bíblia diz que vieram alguns e deram esse aviso a Josafá, o versículo de número 2, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azon e Azazon Tamar, que é em Gedi. Então este povo, eles já estão invadindo o território. Então Josafá, ele vai receber o quê? Ele vai receber essa notícia. E a Bíblia vai dizer que Josafá teve medo. Josafá temeu. E irmãos, e temer e ter medo não é errado, porque se a gente não tivesse medo, nós auto se destruía. Então temer não é errado. Josafá teve medo, mas o importante não é você temer, o importante é o que você vai fazer. Porque tem gente que teme e não faz nada, mas tem gente que teme e faz igual Josafá. A Bíblia diz que Josafá, ele se pôs a buscar ao Senhor. E aqui eu quero falar sobre 5 lições para a nossa vida, 5 lições preciosas nos dias das aflições, porque esse dia não é um dia bom, esse dia não é um dia maravilhoso, é um dia de guerra, é um dia que o inimigo está invadindo. E será que hoje nós não somos atacados pelo inimigo? Será que hoje o inimigo não ataca de todos os lados? Será que hoje você não está sendo atacado? A família não está sendo atacada? Será que hoje nós estamos vivendo uma mordomia espiritual? Não, nós estamos sendo atacados por todos os lados. É só você olhar na mídia, é só você olhar o mundo em que nós estamos vivendo. Família sendo atacada, princípios bíblicos sendo ofendidos. Nós andamos pela rua e vemos a situação dos nossos jovens como que está, e o inimigo está atacando por todos os lados. E a Bíblia vai dizer, a primeira lição que você tem que aprender: nós devemos nos dias da aflição buscar ao Senhor, buscar a Deus, igreja de Cristo, porque ninguém busca a Deus quando tudo está bem, ninguém busca a Deus quando as coisas estão maravilhosas, mas é no meio da luta. Deus te convida nesta noite para dizer para você, a primeira lição no dia da tua aflição: o que você tem que fazer não é se esconder debaixo da cama, não é se refugiar em casa. O que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite é que no dia da luta você tem que buscar ao Senhor. Oh, glória! O inimigo está vindo contra Josafá. Era uma multidão, 3 nações contra uma. Josafá estava sendo atacado pelo inimigo, e é nesse momento que ele teve medo, mas ele buscou ao Senhor. Oh, glória a Deus! Nós devemos buscar a Deus na hora da crise. Tem gente que na hora da aflição, irmão, ela se esconde. Ela não entende que o que Deus está querendo dela é que ela busque a Deus, é que ela se aproxime do Senhor. No dia da aflição nós temos que buscar a Deus. A Bíblia diz que ele pôs-se a buscar ao Senhor. E sabe o que Josafá faz? Ele convocou todo o povo para buscar ao Senhor em jejum e oração. Deixa eu dizer uma coisa para você: há momento que nós devemos fechar o quarto, a porta do quarto, e orar sozinho. Mas há momento que nós temos que convocar todo o nosso povo. Foi 12 dias que Deus colocou no meu coração, e dizendo para mim: você tem que convocar a igreja.
você tem que convocar todo mundo. Não é para orar sozinho. É por isso que eu fiz consagração com os obreiros, porque não é para orar sozinho. O que Deus quer, porque tem momento que você tem que orar sozinho, mas Deus está dizendo, mas há momento que você tem que convocar todo o povo, toda a nação. Ele convocou e ele disse: todo Judá, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, porque se não buscar a presença de Deus, não tem vitória. Se não clamar a Deus, não tem vitória. Eita. Oh, glória a Deus. Ele não só vai orar, mas eles vão jejuar. Glória a Deus. Quando eu jejuo, eu estou entendendo que eu não tenho fome das coisas da terra, mas eu tenho fome de Deus. Oh, glória, aleluia. Quando eu estou jejuando, eu estou tendo fome das coisas do céu. Eu estou dizendo que eu não sou digno nem de comer o alimento que Ele me dá. Oh, glória. Mas eu quero me alimentar do céu. Eu quero buscar a presença de Deus. Ele vai convocar Josafá no momento de crise. Ele vai jejuar, ele vai orar a Deus. E Deus está dizendo: quero mudar. Quer mudar o teu quadro? Quer mudar a tua história? Quer sarar essa terra? Então, ei, busque ao Senhor, porque os dias são dias de aflição. Não é tempo de ficar em casa, não é tempo de ficar murmurando, não é tempo de ficar se queixando que o inimigo está invadindo, que o inimigo está entrando. Deus está dizendo: se coloque na posição, se coloque, busque a minha presença, jejue, tenha fome das coisas do céu, tenha fome das coisas de Deus. Amando bicabadaia. E é todos. E quando fala de todos, não é o momento de você orar na tua casa. Agora é o momento de se ajuntar com a congregação, com o povo, e orar, e clamar, e buscar a face de Deus. Oh, glória a Deus. Porque, irmãos, o tempo é difícil. Ah, pastor, mas eu oro em casa. Ora nada. Se não ora na igreja, não ora em casa. Não busca não. Todo mundo. Aleluias. Você não percebeu o que Deus fez na pandemia? A gente ficar em casa com a família orando. Convoca todo mundo, irmão. Convoca a tua casa. Você vai deixar um inimigo entrar, sendo que você serve a um Deus todo-poderoso? Então a primeira lição para a tua vida: busca ao Senhor. Busque a Deus no momento da angústia, no momento da aflição. Você tem que se colocar na posição e buscar a Deus. Oh, glória a Deus. Segunda lição para você aprender: nós devemos orar com base na palavra de Deus. Olha o versículo de número 6. E disse Josafá, dizendo: ah, Senhor, Deus nosso, ou Deus dos nossos pais, porventura és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos dos gentios, e da tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora tu os moradores dessa terra, diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre a promessa? Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 23, vai dizer que Abraão foi imputado, foi justificado e foi chamado amigo de Deus. Então nós temos que orar com base na promessa de Deus.
Por que, pastor, nós temos que orar com base na promessa de Deus? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ele disse, Josafá, o Senhor não mandou os inimigos embora no dia da aliança que tu fez com Abraão? O Senhor não expulsou eles? O Senhor não deu essa terra para Abraão? Eu quero dizer para você, Deus tem uma aliança contigo, Deus tem uma aliança comigo. Então ore, porque Deus, Ele não pode mentir sobre a tua palavra. Ore com base na palavra de Deus. Tem muita gente que não recebe porque ele não ora com base na palavra. Ele ora pedindo algo da tua vontade e não da vontade de Deus. Mas Jesus disse, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Oh glória! A aliança que Deus tinha feito com Abraão. Josafá vai orar com base na palavra. Oh glória! Quando oramos com base nas promessas de Deus, isso nos traz paz. Oh glória! Aleluia! Porque você vai ver que Josafá começa no dia da tua aflição. Se você estiver orando como Josafá orou, porventura não é o Senhor o Deus que tem um braço forte? Porventura não é o Senhor que tirou o povo do Egito? Isso vai trazer paz para o teu coração, porque você vai começar a orar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. E aí você vai ver que Deus no passado cuidou de Abraão, que Deus no passado cuidou de Isaac. Você vai ver que Deus no passado cuidou de Jacó, e Ele cuida de você, porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus é ainda o mesmo. Ele fez uma aliança. Ele disse para Abraão, bendita será toda a família na terra por tua causa, Abraão. Eu vou te dar a sua descendência esta terra. Oh glória! Você está sentindo a presença dele aqui? Não basta somente eu jejuar, não basta somente eu orar, mas eu tenho que orar com base na palavra de Deus, com base nas promessas dele, nas escrituras sagradas. Oh glória! Eu estou sentindo a graça. A Bíblia vai dizer que ele ainda disse, e habitaram nela e edificaram nela um santuário. Olha o tema que nós estamos, segundo as Crônicas 7. Deus disse para Salomão. Salomão edificou o que? Um templo. E Deus disse o que? Os meus ouvidos e os meus olhos estarão atentos nesta casa. Oh glória! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele vela pela tua palavra. Oh glória a Deus! Onde o presbítero Rafael citou aqui Mateu Henry, e hoje eu estava lendo Mateu Henry, o comentário sobre isso, e ele disse que o povo estava como um mendigo na porta da casa de Deus. Oh meu Deus, isso aqui é forte. Ele estava com a família, com as crianças, como mendigos na porta do santuário. Isso aqui, quem orou? Criança. Quem orou? Os homens, mulheres, como uns mendigos. Sabe por quê? Porque a minha comida, nem de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus me traz como profeta aqui nessa noite para dizer para a igreja dele: oh glória, você tem uma promessa. Nem de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você se colocar a buscar a Deus, quando você se colocar e orar ao Senhor, ore com base nas promessas dele, porque ele vela pela tua palavra. Jesus usou a palavra. O inimigo atacando, o inimigo tentando, e ele dizia: está escrito. Devemos orar com base na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela faz o que ele ordena. Fala de uma promessa. Olha aqui o texto, é essa campanha que nós temos. E se algum mal sobrevier, espada, juízo, versículo 9, fome, nos apresentarem diante desta casa e diante de ti, teu nome está nesta casa,
e clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu ouvirás e nos livrarás. Porque Deus fez essa promessa. O que Ele disse? Ainda que venha o quê? Ainda que o meu juízo venha sobre o meu povo, ainda que eu permita alguma coisa acontecer na tua vida, ainda que eu discipline vocês, eita, oh glória, e vinha o mal sobre vocês, mas se o meu povo clamar a mim, eita glória, se o meu povo buscar a minha face, eu estou sentindo a presença, sabe por quê? Quem ora com base na palavra, quem ouve esta palavra, glória a Deus, quem ouve esta palavra vivencia as promessas que Deus tem na vida. E hoje Deus me traz aqui para dizer para você, oh glória, quando você ora de base nas palavras, na promessa de Deus, isso vai te trazer paz no seu coração. Oh glória a Deus, porque Deus zela pela tua palavra. Lembra do apóstolo Pedro? Pedro foi guardado na prisão, e a Bíblia diz que Herodes havia matado Tiago à espada, e eles estão guardando Pedro dentro da prisão para matar Pedro no outro dia. E eu já ministrei aqui, vocês já ouviram, que uma coisa é o ser ameaçado por alguém que não faz nada, outra coisa é o ser ameaçado por alguém que já fez. E ele disse: vai guardar Pedro para matar no outro dia. Sabe o que Pedro faz? Dorme. Pedro está dormindo na prisão. Sabe por quê? Porque a igreja estava orando, e sobre a vida de Pedro tinha uma promessa. Jesus disse: chegará um momento que você vai ser levado para onde você não quer ir. Você não vai morrer agora, Pedro. Pedro, você não vai morrer agora. Ah, meu Deus da glória, você está ouvindo a palavra de Deus aqui para você? Você não vai morrer agora. Porque ainda, eita glória a Deus, eu tenho uma promessa sobre a vida da igreja. A igreja não morre porque ela é um órgão vivo. Jesus disse: as portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja. E ainda que a gente deixe esse corpo presente, nós vamos estar na glória, vivendo eternamente com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória, aleluia. Quando nós não oramos com base na palavra, sabe, nós oramos para os nossos próprios delitos. É o que Tiago diz: vocês pedem mal. Sabe por quê? Vocês pedem para os seus próprios proveitos. Por quê? Porque não ora baseado na palavra, só ora pedindo algo para te satisfazer. E às vezes, sabe por que tu não está recebendo? Porque você quer para o teu prazer. Mas ora com base na palavra de Deus. Ora com base nas promessas de Deus. Oh glória a Deus. Ei, Josafá vai orar com base na palavra de Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer: buscar ao Senhor. Segunda coisa, orar com base na palavra de Deus. Segundo, você deve manter o coração em Deus. Versículo de número 12. Aleluias. Versículo de número 12. Olha o que diz a palavra do Senhor: ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Oh glória. Josafá não tinha plano, Josafá não tinha estratégia. Meu Deus Todo-Poderoso, ele não sabia o que fazer. E o que fazer quando eu não sei o que fazer?
Eu tenho que olhar para Jesus. Eu não tenho estratégia. Isso fala de humildade, de se humilhar. Ah, glória a Deus. Josafá professa toda a sua dependência a Deus por livramento. Embora ele tivesse exército aos seus pés, um exército bem disciplinado, contudo disse: nós não temos mais força, nós não sabemos o que fazer. Está vindo uma multidão, e talvez você entrou aqui dentro nesta noite e você não tem mais força, você não tem mais força para prosseguir. Mas quando eu coloco os olhos em Deus, quando eu fito os olhos em Jesus, ah, glória, o autor aos Hebreus disse: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da minha fé. Ei, coloca a tua confiança nele, olha para ele, dependa dele. Anabaia, não tenta com a tua força, não tenta com o que você tem. Não é o seu dinheiro, não é o seu recurso que vai fazer você vencer a batalha, não é a sua inteligência. É quando eu me humilho e digo: eu não posso, mas sirvo a um Deus que pode. Eu não posso, mas eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Eu não posso, mas o meu Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o general de guerra. Eita glória, eita glória. Alamandaracébia. Alguns aspectos dessa situação, ele é um olhar de reconhecimento, humildade e submissão, olhar de fé e completa dependência, porque Jesus disse, João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Oh Deus, só quem é dependente dele, só quem é dependente dele, adora o nome do Senhor Jesus nessa noite. Só quem é dependente dele, só quem confia nele. Devemos agir como Josafá, ter dependência de Deus. Não temos força nem estratégia, mas devemos olhar para Jesus, devemos fitar os olhos em Jesus. Eita glória, o Salmo 20, o versículo de número 7, se não me falha a memória, o salmista vai dizer: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não vacila. Você dorme hoje, oh glória a Deus, 10 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, tu está dormindo, mas tem um Deus que está acordado, velando. Ei, amanda, nossa glória, eita glória a Deus, eita Deus. Tem um Deus que está trabalhando, tem um Deus que está operando, irmãos. Esses dias eu fiquei triste, irmão. Veio uma mensagem de uma irmã, e ela dizendo que não queria saber mais de Deus, e dizendo: não quero mais. Deus fala que está trabalhando e eu não estou vendo nada. Não vou mais para a igreja, porque Deus fala que está trabalhando e eu não estou vendo nada. Mas não é para tu ver mesmo, você só vai ver o agir dele, irmão. Oh glória. Você tem que continuar crendo e olhando para ele. O problema é que a gente louva, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, mas na hora de viver isso, nós não vivemos. Queremos abandonar e parar de olhar para Jesus, queremos abandonar e parar. Eu não venho aqui por causa daquilo que eu quero receber, eu venho aqui por causa dEle, porque eu olho para Ele. Essa obra eu olho para Ele. Ele
colocou essa obra na minha mão, mas eu olho para Ele. Eu não olho para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu fito os olhos em Jesus, porque é Ele que vai guiar a minha vida. Eu posso perder carro, eu posso perder amigo, mas eu tenho certeza que tem um que não me abandona. Tem um que eu posso olhar e Ele não vai me abandonar. Ai, alabai. Oh meu Deus, agora você está sentindo a presença dele aqui, irmão. Então abre a tua boca, enche essa casa de glória, porque Deus é glória. Aleluia. Enche essa casa de glória. Aleluia. Devemos entregar nossa aflição para Ele. O versículo 14. Aleluia. Perdão, precisamos entregar o nosso coração a Ele. Olhar para Ele. A quarta lição. Quarta. Agora sim a quarta. Devemos entregar a Deus todas as nossas aflições. O versículo de número 14. Olha o que diz. Leia a Bíblia, irmão. Fica com a Bíblia aberta. Igreja boa é que fica com a Bíblia aberta. Não é aquela que o pregador fala, não, fecha a Bíblia. Não, tem que ler. Você não sabe se o que ele está falando é verdade. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, olha a palavra: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, tu rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais e nem vos assustei por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zizi, e os acharás no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, estais em pé e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será com vocês. Você entendeu isso aqui? O que ele está dizendo é para vocês ficar quietos. O que ele está dizendo é para você não caminhar, não é para você ir, porque tem gente que quer ir para a guerra sem Deus mandar ir. Só que pastor, o inimigo está vindo, ele está invadindo, mas o Espírito do Senhor toma o profeta, e o profeta vai dizer: ouve todo Judá. E o que é que fala isso, o espírito de profecia? O que é que fala isso? A palavra de Deus. Dai ouvido na palavra de Deus. Não é tomar decisões por sonhos, visões. Palavra de Deus. Ele está dizendo: olha, o espírito do profeta veio sobre, o espírito veio sobre você. Deus disse para Moisés o quê? Moisés, você vai marchar com esse povo, estende a tua vara sobre o mar, estende a mão, perdão, sobre o mar, levanta o teu cajado. Só que eu quero dizer, a coisa vai piorar, porque os egípcios eles vão correr atrás de vocês. Mas ele já tinha dito antes: o Senhor pelejará por vós e vos calarei, fica tranquilo. E ele disse: a coisa vai piorar, mas ei, eu vou ser glorificado em Faraó. Eu já quero liberar uma profecia e uma palavra de Deus aqui para hoje. Você que está aqui nesta noite, Deus não precisa da tua ajuda. O que Deus está dizendo para você é que você não vai precisar lutar. O que Deus está dizendo
dizendo é que você não vai precisar debater. O que Deus está dizendo é que você não vai precisar afrontar. O que Deus está dizendo, essa briga é minha, essa peleja é minha, não é tua. Essa peleja é minha, deixa comigo, deixa comigo. Ei, Amandarabaçaia. E o que eu tenho que fazer, pastor? Você deve entregar as suas aflições na mão de Deus. Você deve deixar com Deus. Não coloca a tua mão, deixa com o Senhor, porque é Ele que vai pelejar, é Ele que vai lutar, é Ele que vai. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Você está sentindo a presença dEle? Ei, oh, deixa eu dizer uma coisa. Embora o cenário seja ameaçador, quem peleja pelo seu povo é Deus. Oh glória, você não vai precisar, aleluia, de lutar. Irmão, devemos confiar em Deus. Não é o cenário que determina o que Deus faz, é o que Deus faz é que determina o cenário que tu vai viver. Pega isso aqui, isso aqui desceu agora. Não é o cenário que determina o que Deus vai fazer, é o Deus que Deus faz é que muda o cenário que você vai viver. Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus. Glória. Você não vai precisar pelejar. Você não vai precisar de espada. Você não vai precisar de escudo. Você não vai precisar de lança. O apóstolo Paulo escreve, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4: as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Para a destruição de fortaleza. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Lembra a muralha de Jericó? O inimigo, a cidade estava cerrada, fechada, fortificada. Por causa de quem? Por causa dos filhos de Israel. E Deus fala para ele: vocês vão marchar, vocês vão dar 7 voltas, 6 voltas, e na última volta vocês vão dar 7. Só que em silêncio. Só vai gritar quando Deus mandar. Talvez o inimigo esteja até zombando. Foi o que a irmã disse: eu estou fazendo papel de palhaça. Não, você não está fazendo papel de palhaça. Se Deus falou para você ficar em silêncio, fica. Você acha que o inimigo não zombava do povo de Israel? Dando volta, talvez eles olhando assim, até dizendo: eles vão tentar derrubar essa muralha andando aí. Eles vão tentar derrubar essa muralha aí, caminhando desse jeito, em silêncio, sem arma. É que mal o inimigo sabe que a gente não confia em armas. Nós confiamos naquele que criou a arma. Criou quem fez a arma. É por isso que o Salmo 46 diz o quê? Ele quebra o arco, ó, ele corta a lança. Entendeu isso? O que é isso? Entendeu? Ele quebra o arco e corta a lança. Já viu? Porque sem arco não tem como atirar flecha. E ele quebra os dois. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Você está sentindo também? Não é o cenário que você está vivendo. Confia na palavra de Deus. Confia naquilo que Deus liberou sobre a tua vida. O Espírito do Senhor tomou o profeta, e o profeta vai no meio da congregação e diz: olha, fica tranquilo. E o último, quando eu faço tudo isso, quando eu cumpro tudo isso, quando fazemos tudo isso, Deus nos dá a vitória. Versículo de número 20. Essa é a última. O versículo de número 25 diz: ó,
E vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam nelas fazendas, cadáveres e em abundância, e assim como vasos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Meu Deus. Porque a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que Deus, quando eles colocaram a confiança em Deus, eles louvaram a Deus. Essa confiança em Deus também requer que a gente louva o Senhor, porque o louvor, aleluia, oh glória a Deus, faz Deus guerrear a nosso favor. Ah, meu Deus da glória, pastor, é verdade, o louvor faz Deus guerrear a nosso favor? Faz. Paulo e Silas na prisão, preso, e aí a Bíblia diz que eles começaram a cantar hinos a Deus, e de repente veio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Oh glória! Então Deus disse: meu nome, porque enquanto tu adora aqui, enquanto tu adora aqui, enquanto tu louva aqui, tem guerra, tem Deus guerreando ao teu favor, tem Deus guerreando ao teu favor, oh glória, aleluia. E Deus confundiu o inimigo. Começou o inimigo se bater um com o outro, começou a matar um ao outro, porque os inimigos, ele mesmo se destrói, né? Começaram a se matar, irmão. E aí vai Josafá. Olha, eu tenho uma palavra para você, que se tu não pegar isso aqui, que depois que fiz tudo isso, louvei, confiei, entreguei a Deus, a vitória foi tão grande, que foi 3 dias que eles teve que ficar pegando ouro, prata. 3 dias, por quê? Porque era muito. Porque o que Deus tem para nós é muito. Oh glória a Deus. 3 dias, aleluia, 3 dias eles tiveram que saquear. Vamos continuar lendo aqui, porque aqui eu encerro a minha participação. De número 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção. Beraca é bênção. Oh meu Deus da glória. Você não pegou isso aqui porque já era para tu dar glória. Vale de Beraca. O vale que era o vale da aflição virou vale de bênção. O vale que virou vale que era de luta virou vale de bênção. Oh glória a Deus. Você acredita que o teu vale vai virar vale de bênção? Você acredita que a tua glória vai virar vale de bênção? Eita glória a Deus. E por que isso, pastor? Aleluia. Porque eles louvaram a Deus e disseram: Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E sabe o que veio? Tudo isso que vai acontecer na vida da igreja, vai ter bênção de Deus na igreja, vai ter bênção de Deus na tua casa. E o versículo de número 29 vai dizer: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra. Ouviram eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Deixa eu dizer uma coisa: Deus vai trabalhar em nós, e as nações vai temer, porque vai ver que Deus, e o temor vai chegar. Ah, só quem crê nisso adora, 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 porque o Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Vai ter temor.
Jesus. Filho, eu já te vi. A palavra eu não mudo. Se coloque de pé, igreja. Aleluia, Jesus. Acontecerá. E porque se entristece, Vamos adorar a Deus, porque é na adoração. o teu coração, se a vitória é certa, Glória a Deus. passa o vento e chuva, mas chega o verão. Oh, glória a Deus, aleluia, glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Mardoqueu Oh, glória, através da adoração, eu defendi. que você vai vivenciar Deus pelejando contra aqueles que são contra o inimigo. E eu não mudo. Deus vai derramar o temor. Eu não mudo. Oh, glória. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu não mudo. Porque choras assim, olha para mim, Oh, eu glória a não Deus. mudo. Aleluia, aleluia, nosso Deus. Glória. É desesperar. Aleluia, glória a Deus, não se desespere. Dizendo o tempo da minha No dia da aflição, vitória entrega tudo. nunca virá. Entrega tudo ao Senhor. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, entrei da guerra. Quando Mardoqueu fui humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu a maravilha, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Deus não muda, glória, glória. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Porque choras assim, olha para mim, eu não mudo. Glória. O Senhor, ele não mudou, ele é o mesmo. Fala baixinho. Aleluia. É chegado o momento, Oh, glória. vou te responder. Deus Todo-Poderoso. Todo este silêncio do tempo de prova vai resplandecer. Marque a hora Que a hora. e os minutos também. Meu relógio não para e na hora marcada tua vitória vem. Quando Abraão tomou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, eu lá cheguei. Eita,
choras assim, olha para mim, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo, eita, glória. Eu não mudo. Receba aí. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Glória. Sempre, é sempre será. Glória a Deus. Irmãos, há uma promessa, há uma aliança para a sua vida, amém? Glória a Deus, creia na palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a sua vida. A palavra de Deus é que nós temos que confiar. Glória a Deus, que Deus abençoe, amém? Amanhã consagração às 9 da manhã, sábado consagração com as irmãs e ao meio-dia ensaio com as herdeirinhas. Domingo consagração com os obreiros às 9 da manhã e oração todos os dias às 18 horas, menos o domingo, tá bom? Estamos aqui orando às 18 horas. Que Deus abençoe a todos. Tem alguém que quer vir para Jesus, que está afastado da igreja? Levanta a mão, eu quero orar por você. Tem alguém que está sem ministério, quer congregar aqui? Vem aqui, eu quero orar pela sua vida, amém? Glória a Deus. Tem ninguém? Que Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Cris. Deus abençoe, minha irmã. Amém? Glória. Esteve